Olá, amigos, eu sou o Paulo Briguet e este é o Brasil Sem Medo, o maior jornal conservador do país. Hoje estamos aqui, vamos conversar com o Procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro. Mais uma vez, bem-vindo ao BSM, Marcelo. Como vai? Tudo em paz? Olá, Briguet, tudo bem? Alegria estar aqui novamente com vocês. É como dizia o Camões, né? Tudo em paz, mas assim, estamos em paz com a nossa guerra, né? Isso. Estou em paz com a minha guerra. Marcelo, queria agradecer a você dar essa oportunidade de conversar com a gente. É o seguinte, eu hoje acordei com uma dúvida, Marcelo. O que eu digo para aquele cidadão que acorda às 6 da manhã para trabalhar? O que eu digo para ele diante das notícias que nós tivemos ontem? O Lula teve todos os seus processos anulados por uma decisão do Gilmar Mendes, e o Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, foi novamente preso por crime de opinião. Eu gostaria de saber o que eu explico para o cidadão médio, para o cidadão brasileiro, Marcelo. Você que é um estudioso das leis, você que é um procurador, um professor de direito, coautor de 2 livros importantíssimos sobre o Supremo Tribunal Federal, O Inquérito do Fim do Mundo e Sereis como Deuses. O que você tem a dizer para esse cidadão, Marcelo? Pois é, Briguet, eu hoje até mais cedo postei nas minhas redes sociais um comentário, né, sobre esse contraste, né, esse paradoxo, né, que, a meu ver, é um retrato, né, do que é hoje, né, o Supremo Tribunal Federal, né, provavelmente na sua pior composição desde sempre, né, toda a história da República. Você tem, de um lado, um parlamentar ao qual é garantida a chamada imunidade penal, né, de forma expressa no artigo 53 da Constituição Federal. Aqui eu não estou entrando no mérito, né, se eu concordo ou não concordo, se você concorda ou não concorda com as palavras utilizadas pelo deputado Daniel Silveira naquele vídeo, né, que ele fez, em razão do qual ele está preso, né? Mas existe uma constatação que é objetiva, não é sujeita à interpretação. O artigo 53 da Constituição Federal assegura a todos os parlamentares, deputados e senadores, que eles não podem ser responsabilizados penalmente, na verdade civil e penalmente, mas nos interessa aqui o aspecto penal, porque ele está preso, né? Ele não pode ser responsabilizado penalmente por quaisquer palavras, opiniões e votos. Esse é o texto do dispositivo constitucional, né? Os parlamentares não serão responsabilizados civil e penalmente por, aspas, quaisquer palavras, opiniões e votos. Então, ele foi preso pela segunda vez, né, por palavras e opiniões, né? Não foi por votos, porque não se tratava de votação, mas tratava-se de opiniões que ele apresentou, concordemos ou não com elas, né, sobre política, ou seja, relacionadas ao exercício da sua função de parlamentar, né? É bom que fique bem claro que essa imunidade penal não está restrita ao âmbito do prédio do parlamento, né? Não, o parlamentar, quando ele se posiciona como parlamentar, quando ele emite opiniões sobre política, que é o assunto do qual ele vive, não é? O parlamento é uma casa política. Aliás, a origem da palavra é essa, né? É falar, né? Parlare. Né? Exato. Pois é. E aí, então, assim, a prisão desde o início é ilegal. Né? Por quê? Porque ele não cometeu crime, na medida em que ele
as palavras que na minha boca poderiam ser consideradas como crime de ameaça, de injúria, de calúnia, de difamação, na boca de um parlamentar não são, né? Porque ele tem imunidade penal. Isso é matéria consagrada aí pela doutrina, né? Curiosamente, doutrina citada até no livro do hoje ministro Alexandre de Moraes, né? que citando doutrinadores importantes, né? Como Nelson Hungria, talvez o maior gênio que o direito penal brasileiro já teve, né? Damásio de Jesus, um autor consagrado, importantíssimo, né? Um pouco mais moderno do que o Hungria, né? E os dois dizem a mesma coisa, quer dizer, parlamentar não pode ser responsabilizado penalmente, não pode ser processado criminalmente, né? Por palavras e opiniões, ainda que essas palavras e opiniões, na boca de outras pessoas que não têm essa imunidade, possam constituir crime. Então ele está sendo processado e o que é ainda mais absurdo, né? Ele não está sendo processado em liberdade. Está sendo... ele teve decretada a sua prisão e ontem foi novamente preso. Já havia sido preso preventivamente e foi novamente preso preventivamente. Olha, eu tenho 32, 30... Quantos anos? Agora já perdi até a conta. Eu tenho 35, quase 35 anos de atuação na justiça criminal, né? Não estou nem falando do meu tempo de professor de direito, não, atuação prática mesmo, em vara criminal. Eu nunca vi, claro que eu já vi processo de calúnia, processo de difamação, processo de injúria, processo de ameaça, nunca vi réu responder preso a processo desse tipo. Invariavelmente, os réus respondem em liberdade. Por quê? Porque são crimes que têm pena pequena e são crimes que não envolvem violência nem grave ameaça. Tá? Hoje em dia eu já vi, e já tenho notícia, até por decisão do Supremo, de traficante respondendo a processo de tráfico em liberdade. Tá? Quer dizer, você permite que um sujeito acusado de tráfico, às vezes inclusive preso em flagrante com cocaína, tá? Com arma, tá? Chega na audiência de custódia, é colocado em liberdade, tá? Vai responder o processo. Mas não precisa, não há necessidade que fique preso, decide o juiz. Né? Recentemente, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a prisão preventiva, né, para os leigos que estão nos ouvindo, é a prisão de que ainda não foi julgado. Né? Ainda está respondendo a processo, não foi condenado ainda. E ele entendeu que no caso de um traficante, que havia sido preso em flagrante com... agora eu não lembro, 180 ou 380 quilos de droga, uma quantidade imensa, né? Ele disse que a prisão preventiva não era proporcional à gravidade do caso e que, portanto, não se justificava que o sujeito fosse processado, preso preventivamente. Processado ele seria, será, porém poderá ser processado em liberdade. Mas um deputado acusado de um crime que não há, mas vamos imaginar que houvesse, acusado de um crime que não envolve violência, né? Ele não praticou esse suposto crime com emprego de arma, com emprego de força física, ele não agrediu ninguém, ele não apontou um revólver para ninguém. É o tipo do crime de opinião. Como é a calúnia, como é a difamação, como é a injúria, como é o crime de ameaça. O crime de ameaça também é crime praticado sem violência ou grave ameaça. E a lei nem admite prisão preventiva nesse tipo de crime. A lei não admite, no caso do crime de ameaça, porque a pena máxima é de 2 anos e a lei só admite preventiva para crime com pena máxima acima de 4 anos. Qual a diferença entre ameaça e grave ameaça? Qual a diferença técnica? O crime de ameaça, o conceito de ameaça em direito penal é a promessa de mal injusto e grave. Então tem que ser grave. Se a ameaça não é grave, se você fizer isso comigo, eu não vou comprar mais sorvete para você. Isso não é crime de ameaça, né? Eu não vou mais assinar o Brasil Sem Medo. Isso! Se bem que aí já é um pouco grave, né? Mas então, esse tipo de crime não admite prisão. O réu pode ser, obviamente, né, o réu será processado, mas será processado em liberdade. Inclusive, em muitos casos, não precisa nem prestar fiança. Não precisa nem prestar fiança, é liberdade provisória e ele assume o compromisso de responder lá aos termos do processo
e ponto final. Né? Então você veja qual é a lógica, né, de você decretar uma prisão preventiva de um indivíduo. Vamos imaginar que o deputado, nesse caso específico, né, que ele não fosse deputado federal, que ele não fosse parlamentar, né, e tivesse feito um vídeo dizendo: você é um ministro horroroso, eu sonho em que você está apanhando, está tomando surra. Desculpe, aliás, como é feito diariamente contra o presidente Bolsonaro. Isso, genocida, nazista, etc. Não, e tal. Você tem que morrer como Mussolini. Isso. Pendurado no poste. Isso. Então, o que acontece? Se essa pessoa que faz esse tipo de vídeo, esse tipo de comentário, não tendo imunidade parlamentar, ela pode responder um processo? Pode. Tá? Pode responder por ameaça, por calúnia, por difamação, por injúria. Tá? Mas esse é o tipo do processo a que o réu responde em liberdade. Tá? Por quê? Porque não é um crime. Qual é o fundamento para você pedir uma prisão, para você decretar a prisão preventiva de um réu, né? Decretar a prisão de quem ainda não foi julgado. Né? São basicamente 3. Perigo de fuga. Né? Você tem ali elementos concretos para dizer: olha, ele vai abandonar o país, ele vai embora, ele vai fugir, ele vai desaparecer. Que no caso de um deputado federal, né? Uma pessoa que tem ocupação definida, tem residência fixa, né? Tem família constituída, é no mínimo uma forçação de barra você dizer que existe, né, uma probabilidade de fuga tamanha que se justifica a prisão. O outro é o perigo para a prova. Né? Esse sujeito, você tem provas, você tem aí notícias, fatos concretos que demonstram que ele foi na casa de uma testemunha, por exemplo, e disse: se você prestar depoimento contra mim, eu vou te matar. Né? Não existe nada disso nesse caso. E o terceiro fundamento para a prisão preventiva é o réu perigoso para a sociedade, para a ordem pública. Né? Qual é o perfil desse terceiro caso de prisão preventiva? É o criminoso quanto mais. É o sujeito que tem péssimos antecedentes, né? Que já matou, já roubou, já estuprou antes desse processo que ele está respondendo hoje. Você olha para a vida pregressa dele e diz: não, esse sujeito é um criminoso quanto mais, não é um criminoso eventual, né? Não é um episódio isolado na vida dele, ele tem toda uma vida dedicada ao crime. Né? O deputado Daniel Silveira não se encaixa em nenhum desses perfis. Portanto, se ele não fosse o deputado Daniel Silveira, se ele fosse o indivíduo Daniel Silveira, ele poderia ser processado, mas não poderia ser preso preventivamente. Agora, são 2 níveis. O primeiro, ele não pode ser processado. Pela lei, ele não pode ser processado. Não poderia sequer ser processado, não pode. Sequer ser processado. Isso. E a outra questão é a prisão. Quer dizer, então são 2 transgressões. São 2 transgressões da lei. Nós estamos, como é que se diz? Nós estamos adicionando o insulto à injúria, não é? Quer dizer, além da ilegalidade inicial, não é? Você ainda tem essa situação em que ele tem a prisão novamente decretada, né? Uma prisão preventiva que é inteiramente descabida, né? Porque você não tem nenhum desses 3 fundamentos. Né? Você não tem um criminoso de alta periculosidade, com péssimos antecedentes, né? Você não tem o perigo de fuga e você não tem perigo para a prova. Né? Então, não há cabimento aqui. Eu vou pedir licença um minuto, só um minuto, por favor. Certo. Estamos aqui entrevistando o procurador Marcelo Rocha Monteiro, que está comentando a nova prisão do deputado Daniel Silveira e a anulação dos processos contra o ex-presidente Lula. Todos os processos foram anulados ontem pelo ministro Gilmar Mendes. Então, ele está comentando esses 2. O Marcelo Rocha Monteiro é procurador de Justiça no Rio de Janeiro, é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também coautor de 2 livros muito importantes sobre o STF. O Inquérito do Fim do Mundo e Sereis como Deuses.
São livros que falam sobre os abusos do STF ao longo dos últimos anos. Marcelo, não era nenhum problema assim que a gente possa colocar na entrevista, né? Não era nenhum tema que a gente possa discutir na entrevista, né? Não. É que eu estou sozinho aqui em casa, tive que atender aqui o interfone, e daqui a pouco vou ter que atender a campainha, vou pedir mais 30 segundinhos, mas não tem problema. E o contraste, Briguet, e eu falava sobre isso no meu post, é com o tratamento que o Supremo dispensa a um ex-presidente, ex-presidiário que tem... Né? Vejam, o Daniel Silveira não foi julgado ainda, e já está preso. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva já foi julgado e condenado em 2 processos em 3 instâncias. Né? Não tem nada de o juiz Moro, perseguição do Moro, isso é tudo balela. Porque... Essa é uma coisa que eu gostaria de destacar, já entrando na comparação com o caso do ex-presidente Lula, é o seguinte, as pessoas falam da suposta suspeição do Sérgio Moro. Mas as pessoas se esquecem de que essas mesmas condenações foram analisadas profundamente por outros juízes, os juízes do TRF4 e os juízes do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça. Exatamente. São 3 juízes no TRF, né? 3 juízes na turma. No STJ são 5, né? Se não me engano. São, isso. Então, você já tem, além do Moro, além do Sérgio Moro, 8 juízes que já analisaram o processo e concluíram que o réu é culpado. Que o caso é para condenação. Então, ele teve a defesa mais ampla que se pode esperar, ele teve, né? Um advogado extremamente combativo, e em nenhum momento absolutamente ninguém questionou as provas, ninguém disse essas provas são forjadas, são fabricadas, não tem nada disso. E aí esse sujeito que já foi julgado e condenado em 3 instâncias, em 2 processos, né? Um deles, inclusive, a sentença não é do Moro. Sim. Ele, de forma milagrosa, volta a ter a ficha limpa, não só colocado em liberdade, como vai ser, ou pretende ser candidato à presidência da República. Né? Então, você veja o contraste aí que existe. Vou pedir mais 30 segundos, desculpem. Tá ok. Estamos aqui fazendo essa comparação entre a prisão do Daniel Silveira, que vocês vejam a gravidade e o simbolismo do fato, né? O deputado Daniel Silveira foi preso ontem novamente, tá? Numa nova afronta à Constituição Federal, foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, foi preso novamente, e ontem, no mesmo dia de ontem, o ministro Gilmar Mendes anulou as condenações do ex-presidente Lula. Condenações que como nós estávamos comentando, não foram feitas apenas pelo ex-juiz Sérgio Moro. Então, elas foram analisadas pelos 3 juízes do TRF4 e pelos 5 juízes do Superior Tribunal de Justiça. As 2 condenações. Então, esse caso do Lula, a abundância de provas, o amplo direito de defesa que foi dado ao Lula e, ao mesmo tempo, o direito de defesa que foi negado ao deputado Daniel Silveira mostram que existe algo de muito estranho na justiça brasileira hoje. Estava falando isso com os nossos amigos aqui, sem medo. Existe algo muito estranho nisso, e o fato de que essas 2 decisões ocorreram no mesmo dia, né? É até simbólico. Isso mostra o que é o país, né? Em que se transformou a justiça brasileira. E perceba uma coisa, Briguet, toda essa questão de decretação de prisão do deputado Daniel Silveira está por conta do ministro Alexandre de Moraes, que se recusa a submeter quer dizer, não se recusa expressamente, porque ele não pode, né? Mas ele está postergando o quanto pode, né, submeter essa questão ao plenário.
Ele já foi interpelado pelo ministro Marco Aurélio, que disse, espera aí, mas a defesa já fez vários pedidos de revogação da prisão. O plenário tem que apreciar isso. Réu preso tem prioridade. O ministro Alexandre de Moraes já foi promotor de justiça, ele sabe perfeitamente disso. E, no entanto, veja só, ele não só não submete o pedido de revogação da prisão, como ele decreta a prisão novamente. Porque a prisão, na verdade, o deputado sempre esteve preso, só que em determinado momento passou-se para a prisão domiciliar. E a defesa tem uma petição de liberdade provisória dizendo que queremos que o deputado responda ao processo em liberdade. O processo é ilegal, mas se é para responder ao processo, que ele responda ao processo em liberdade, como acontece com todos os réus que respondem a esse tipo de processo. Esse tipo de crime de opinião, crime proferido sem armas, sem violência. Então, nós queremos que haja esse tipo de tratamento. E aí o ministro Marco Aurélio interpela o ministro Alexandre de Moraes e olha, tem um pedido de liberdade, para que o réu responda ao processo em liberdade. Isso precisa ser submetido ao plenário. E aí, até isso foi transmitido, pela televisão, o ministro Alexandre de Moraes, em tom de irritação, diz, olha, mas eu sou o relator, Você está querendo interpelar ou está querendo contestar o relator? E o ministro Marco Aurélio, com aquele sarcasmo, que o caracteriza, diz, eu contestar o relator? Deus me livre de jeito nenhum, principalmente quando o relator é um xerife. Ele diz isso na cara do ministro Alexandre de Moraes. Então, porque é isso, Ele está se portando como um xerife. E está se portando como um juiz monocrático. Ele é membro de um tribunal com 11 integrantes. Uma decisão sobre a liberdade do réu tem que ser compartilhada, já um pedido da defesa, ele tem que compartilhar isso com o resto do tribunal. E ele vem postergando isso a tal ponto que revoga a prisão domiciliar e restabelece a prisão preventiva propriamente dita, a prisão no cárcere, estabelece o encarceramento do réu. Tudo isso como se não existisse nenhum outro ministro no Supremo, a não ser ele, Alexandre de Moraes. Então, eu li uma petição da defesa dizendo que vai levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu acho que está agindo de forma correta a defesa. Porque se ela tem uma petição, se tem um pedido de liberdade do réu dirigido ao tribunal, e um dos integrantes do tribunal funciona ali como um muro, impedindo que esse pedido seja apreciado pelos colegas, quer dizer, ou o tribunal, através da sua presidência, toma uma providência com relação a isso, e passa por cima do ministro Alexandre de Moraes, que é o que tem que ser feito. Não, nós vamos julgar esse pedido, o senhor não quer submeter, mas nós vamos julgar, o senhor querendo ou não. Ou então é o caso de levar esse abuso ao conhecimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aos órgãos internacionais, porque isso é evidentemente um abuso em vários aspectos. Me ocorreu agora, o lema é o seguinte: toda punição ao preso político e toda liberdade ao político preso. É isso que resume o dia de ontem. Toda isso, né, Bria? Todo castigo, O que você disse? Lembra aí pra gente as suas palavras lá no nosso livro Inquérito do Fim do Mundo, na apresentação do livro. O que você disse ali? Uma sociedade que essa é uma frase que eu repito sempre. Uma sociedade que não pune os seus criminosos acabará criminalizando os seus inocentes. É isso que a gente está vendo. O crime sem castigo gera o castigo sem crime. Isso. Nós estamos vendo. Exatamente isso que está acontecendo. Exatamente isso. Nós estamos vendo. O crime sem castigo e o castigo sem crime. Isso. No caso do Lula, o crime sem castigo, O castigo é apagado retroativamente, o Stalin fazia isso com as fotos, Quando ele tirava. Fácil, Pois é. Então, e o castigo sem crime, no caso do deputado Daniel Silveira, Castigo sem crime, sem julgamento. Essa prisão preventiva tem nitidamente um caráter de punição. E a prisão preventiva não pode ter esse caráter de punição. A prisão preventiva é uma prisão cautelar. Eu preciso tomar uma cautela, porque, olha só, eu estou vendo que o sujeito está providenciando a mudança dele para o exterior.
Não tem nada disso. No caso do deputado Daniel Silveira, vou prendê-lo porque ele foi lá na casa da testemunha e ameaçou a testemunha de morte. Não tem nada disso, né? Vou prendê-lo porque ele é um bandido com um monte de crimes já cometidos, né? Violentos, é um perigo para a sociedade. Também não tem nada disso. Não existe nenhum dos 3 fundamentos da prisão preventiva. É o tipo do réu que poderia responder a esse processo, tem direito de responder a esse processo em liberdade. O processo, insisto, é ilegal, né? Mas admitindo que o processo exista, é tipicamente caso de responder em liberdade, né? Então, essa conversa de que é crime inafiançável porque foi praticado mediante violência, grupo armado, o sujeito sozinho gravou um vídeo na casa dele, isso é equiparado à ação de grupo armado, né? Então, Marcelo, nitidamente um ministro do Supremo dizendo, falou mal da gente, vai preso e que se dane o devido processo legal. O devido processo legal é um detalhe técnico, segundo um voto, se não me engano, do ministro Luiz Roberto Barroso, justamente votando sobre a legalidade do inquérito do fim do mundo. Diz, não é hora de nós nos prendermos a detalhes técnicos. Detalhe técnico é o devido processo legal, né? É espantoso. Marcelo, também tem uma coisa aí que me espanta no caso do Daniel Silveira, que é a figura da prisão, do mandado de prisão em flagrante. Isso é uma espécie de círculo quadrado? Eu tô Isso. Nessa... Isso é a quadratura do círculo, né? É a quadratura do círculo, né? O que acontece hoje com certas decisões do Supremo é o seguinte: se fossem escritas por um aluno de primeiro ano de faculdade de Direito, ele seria reprovado, né? Ele teria que cursar de novo aquele primeiro ano, aquele primeiro período, né? Porque são tão... elas são... existem, claro, o direito não é matemática, não é ciência exata, existem questões complexas no direito que estão sujeitas a mais de uma interpretação. Não é muito comum no direito a gente falar, olha, sobre essa questão aqui, sobre a interpretação desse artigo, dessa lei, a corrente majoritária diz isso, a corrente minoritária diz aquilo. Às vezes existem 3 posições, 3 correntes. Isso é comum, né? Agora, existem questões no direito que são absolutamente indiscutíveis. É o beabá, o one-on-one, é a questão básica, né? Então, por exemplo, né, toda prisão, né, depende de ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente, salvo o flagrante delito. Está escrito na Constituição. Né? Mandado de prisão, né, que é a ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, né, o mandado de prisão não se aplica à prisão em flagrante. Por quê? Porque flagrante é a certeza visual do crime. Né? Eu estou ali na presença do criminoso no momento em que ele pratica o delito. Né? Eu não estou assistindo um vídeo, né? Eu não posso, eu sou policial, vou investigar um roubo a banco acontecido na terça-feira, né? Aí na quinta-feira eu vou lá, não pude ir na terça-feira porque eu tinha outras coisas para fazer. Aí na quinta-feira eu assisti um vídeo, o gerente disse, nós temos aqui o circuito interno de televisão, vamos... Aí, deixa eu assistir aqui, tá todo mundo de máscara. Não, esse aqui tirou a máscara, olha, dá para identificá-lo. Né? Aí eu saio dali, encontro por acaso com o sujeito na rua e digo, o senhor está preso em flagrante. Flagrante do quê? Flagrante do roubo de anteontem. Não, roubo de anteontem? Como é que eu posso estar sendo preso em flagrante pelo roubo de anteontem? Porque tem um vídeo que mostra... Aí não, né? Porque esse vídeo vai continuar existindo daqui a 3 dias, daqui a 3 meses, daqui a 3 anos. Né? E o que eu vou fazer? Eu vou dar voz de prisão em flagrante daqui a 3 anos para o sujeito que foi filmado, né, praticando um crime 3 anos antes? Não. Nesse caso, eu tenho que pedir, aí sim, né, a decretação da prisão preventiva para só depois efetuar essa prisão. Né? Então, por quê? Porque eu não flagrei no cometimento do delito. Né? Eu assisti um vídeo. Né? Se você assistiu O Vento Levou hoje, né, você não pode dizer assim, acabo de flagrar Clark Gable no exercício da profissão. Ele está, nesse momento, exercendo a profissão de autor. Não, ele não está exercendo a profissão
de ator seria até um pouco difícil para ele, porque ele já morreu, né? Então você não está assistindo ao fato, né? Eu chamei, numa dessas entrevistas aí, eu chamei essa prisão em flagrante de flagrante Clark Gable, né? O sujeito assiste hoje ao Vento Levou e diz, acabo de flagrar o Clark Gable em pleno exercício da arte de representar. Não flagrou, né? O senhor não assistiu a um registro do fato, o senhor não assistiu ao fato, né? O senhor assistiu ao registro do fato, né? E assistir ao registro do fato, né, não pode servir de base para uma prisão em flagrante, porque a prisão em flagrante é de quem está cometendo o fato. Eu acho que a gente pode usar a imagem do Vento Levou também no caso do Lula. No caso do Lula é mais ou menos o seguinte, Clark Gable não filmou, não participou das filmagens de O Vento Levou, não é isso? Clark Gable não participou, está provado, está anulado essa possibilidade, né? Exatamente. Eu queria que você comentasse, a partir dessa analogia, que você comentasse as decisões do Gilmar Mendes ontem, né? O que significam elas, queria que você fizesse uma análise crítica dessas decisões de ontem. Todas essas decisões de suspeição suposta suspeição do ministro, do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, né, elas têm dois problemas seríssimos, né, em termos de legalidade. Elas são decisões ilegais, né, conforme, inclusive, destacaram nos outros casos, mas o raciocínio é o mesmo. Os quatro ministros, que foram o ministro Fux, o ministro Marco Aurélio e mais dois, né, que votaram no sentido contrário ao da suspeição do ex-juiz Moro. O primeiro problema é que é nitidamente uma decisão tomada, por mais que se tente disfarçar, são decisões tomadas com base em provas ilícitas. Né? Gravações que foram roubadas, né, entre aspas, né, dos celulares, né? Foram subtraídas registros, gravações de celulares, né? O que é proibido. Né? O que é proibido. Né? Um crime, produto de crime. Produto de crime, né? Ironicamente, isso se dá na mesma semana em que o STJ decide, né, que conversas de WhatsApp, né, não podem servir como prova, né, porque não há como atestar, né, que elas sejam verídicas. Aquilo pode ser editado, eu posso apagar uma mensagem, posso editar outra, né? E aí eu faço um print, né? E dou uma imagem totalmente distorcida daquela conversa. Né? E aí você entra na segunda questão, quer dizer, que não tem relação direta com a prova ilícita, né? Isso é um cuidado que eu sempre tenho quando eu dou aula sobre prova ilícita para os meus alunos lá da UERJ ou de qualquer outro lugar. Prova ilícita não significa necessariamente prova falsa. Tá? Quando uma confissão obtida mediante tortura é considerada prova ilícita, e obviamente ela é uma prova ilícita e ela não pode ser admitida no processo, aquele sujeito que foi torturado e confessou, ele pode ter dito a verdade. Tá? Não é que esta prova seja falsa. O que não se admite, a razão para não ser admitida como prova, ela foi obtida com a violação do direito de alguém. Para obter aquela prova, você torturou uma pessoa. Para obter aquele documento, você arrombou a porta e entrou no domicílio de uma pessoa sem autorização judicial. Para obter aquela prova, você violou a privacidade, violou o sigilo da comunicação telefônica de alguém, ou telemática, sem autorização judicial. Então, isso é o primeiro problema. A suspeição do juiz Moro está sendo estabelecida com base em prova ilícita. O segundo problema é que, além de ilícita, existe a probabilidade dessa prova ser falsa. Você não tem a autenticação, né? E nem teria como ter. Né? Você não... todo esse conteúdo divulgado pelo site petista Intercept, né? Todo esse conteúdo não teve a sua autenticidade confirmada. Né? Então, é perfeitamente admissível que a suspeição do juiz Moro tenha sido declarada
com base em prova falsa. Não apenas ilícita, mas falsa. Não apenas ilícita na forma de obtenção, mas falsa no conteúdo. Né? Falsa no conteúdo. O problema da prova ilícita não é necessariamente conteúdo. Repito, a confissão que o sujeito produziu depois de apanhar bastante pode ser verdadeira, mas ela não é admitida porque foi obtida com violação de um direito dele, do direito à integridade física, à integridade corporal, o direito de permanecer calado, de não produzir prova contra si próprio. Não é? Agora, no caso da suspeição do Moro, além de você estar admitindo uma prova obtida por meio ilícito, óbvio, não tem como contestar isso. Né? Foi produto de crime aquela prova. Mas, além de ser produto de crime, ela pode ser produto de crime e não ser verdadeira no seu conteúdo. Pode ter todo esse conteúdo objeto de algum tipo de edição, de falsificação. Então, o absurdo é duplo. Né? E, em nome disso, está sendo declarada a suspeição, está sendo anulado, estão sendo anuladas não só por essa razão, mas na mesma esteira, anuladas as condenações de um potencial candidato à presidência da República, condenações essas que aí sim tiveram por base provas lícitas e verdadeiras. Ninguém questiona o conteúdo das provas que serviram de base, ninguém questiona aquela diligência da Polícia Federal no sítio de Atibaia. Ninguém questiona as imagens dos pedalinhos com os nomes dos netinhos do ex-presidente Lula. Ninguém questiona o encontro de embalagens de remédios feitos, né, de fórmula, né, com o nome da dona Marisa Letícia no banheiro do quarto lá do sítio, né, onde eles diz que não era dele, eles eram hóspedes eventuais. Né, mas, então, essas provas foram obtidas de forma lícita e ninguém questiona, nem a defesa do Lula. A defesa do Lula não diz: olha, os pedalinhos no lago do sítio de Atibaia não tinham os nomes. Foi a polícia malvada que pintou os nomes dos netinhos do nosso cliente. Né? Os remédios para a dona Marisa não eram para a dona Marisa. A polícia pegou uma embalagem de remédio de fórmula, esqueci o nome aí, e escreveu o nome da dona Marisa Letícia. O remédio não era para ela, foi tudo invenção para dar a impressão de que eles agiam como se fossem donos do sítio, porque é isso, né? Eles eram os donos, não importa se eram os donos de direito, né? Mas eram os donos de fato, né? De um sítio que foi reformado por uma das maiores empreiteiras do país. Você conhece mais alguém, Briguet, que tem um sítiozinho, uma chácara, faça uma reforma e chama... Quem que eu vou chamar para fazer a reforma? Mendes Júnior, Odebrecht. Né? Eu não conheço. A reforminha que a Odebrecht fez, assim que eu me lembro, quando eu passava por lá de vez em quando, era no aeroporto de Miami. Né? Eu passava ali para levar meus filhos para a Holanda e via ali obras feitas pela Odebrecht. Então, a empresa que reforma o aeroporto de Miami vai reformar um sítiozinho particular em Atibaia, né? A troco de nada. Né? Então, essas evidências, né, concretas, reais, lícitas, né, não foram questionadas, nem pela defesa, nem teria como. Tá? Marcelo, o livro do qual você participou, Sereis como Deuses, o STF e a subversão da justiça... Vou te pedir mais 30 segundos, Beleza. desculpe. Então, vou explicar para os nossos amigos aqui. Bom, o livro que eu recomendo fortemente aos nossos leitores é Sereis como Deuses, que foi organizado pela Cláudia Piovesan e publicado pela editora EDA. Esse livro fala sobre diversos casos do STF em que o STF exerceu o chamado ativismo judicial, ou seja, contrariou a lei escrita, né, e o próprio texto constitucional para tomar decisões ao sabor da vontade dos próprios ministros. A gente tem uma série de decisões aqui, eu queria lembrar para vocês, uma série de decisões do Supremo nesses últimos anos. Eu até anotei aqui.
O HC de Marco Aurélio Melo, para soltar uma multidão de presos condenados em segunda instância. A soltura do chefe do PCC, vocês estão lembrados daquele rapper que era chefe do PCC e que depois fugiu, assim que ganhou a liberdade? A DPF 635, que foi aquela decisão de proibir operações policiais nos morros do Rio de Janeiro. A decisão que impediu a nomeação do delegado Alexandre Ramagem na Superintendência da Polícia Federal. A súmula das algemas, que proibiu o uso de algemas pelos presos. A DPF só não proibiu no caso do Oswaldo Eustáquio, ele estava algemado. A DPF da audiência de custódia. A prisão... Veja, o impedimento do voto impresso, porque vocês sabem que o voto impresso foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas foi impedido pelo Supremo. Aliás, era um projeto de autoria do então deputado Jair Bolsonaro. Bom, a suspeição de Moro, que nós acabamos de falar, a suposta suspeição do Sérgio Moro, a soltura de adolescentes infratores por falta de vaga no Rio de Janeiro, o HC coletivo para as presas com filhos, ou seja, foram todas colocadas em liberdade, que, aliás, se transformou depois em lei pelo Michel Temer e pelo seu então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e as decisões que nós temos visto aí sobre o lockdown, todas baseadas em consensos científicos, né? Consenso científico, que, aliás, é uma expressão que é uma contradição em termos, né? O consenso científico é mais ou menos aquele círculo quadrado ao qual eu já mencionei. A ciência é caracterizada pelo permanente debate entre as correntes, entre diversas correntes. Ela é caracterizada por isso. Tanto é que a ciência, na verdade, ela é um grande cemitério de ideias mortas, de teorias superadas. Nós sabemos disso. Então, a expressão consenso científico, ela é, por si só, contraditória. Ela é uma contradição em termos. Então, todas essas decisões são abordadas no... acabei de me lembrar, a decisão sobre o aborto de anencéfalos. A decisão sobre a união civil homossexual, que não está prevista na Constituição, no texto constitucional. Tudo isso foi decidido, foram decisões desse STF ao longo dos últimos anos. E veja, essas decisões sempre são baseadas no chamado ativismo judicial, que é quando o juiz resolve tomar as suas decisões sem levar em consideração o texto da lei, levando em consideração outros fatores. E esse livro, Sereis como Deuses, organizado pela Cláudia Piovesan, aborda essas decisões do STF. São 13 capítulos. E o que eu vou perguntar agora para o Marcelo Rocha Monteiro, nós temos 13 capítulos no livro Sereis como Deuses, Marcelo. Você acha que ontem nós tivemos o assunto para o 14º capítulo? O 14º capítulo do livro Sereis como Deuses seria aí um adendo, né, para a segunda edição do livro? Problema, né, da TV, a TV a cabo estava com defeito, já foi resolvido, então não vou ser mais interrompido e já vou poder voltar a usar a TV a cabo. Como é que eu vou ficar sem o jornalismo isento e verdadeiro da Globo News, né? Não posso ficar... De vez em quando eles têm alguns problemas de áudio, retorno de áudio, mas, assim, eu compreendo, às vezes acontece, mas às vezes também tem problemas técnicos aqui. O problema de áudio o problema de áudio da Globo News, basicamente, é que eles não conseguem ouvir a verdade, né? Então, mas eles parece que estão trabalhando nisso, ver se conseguem um equipamento mais moderno e tal. Olha, sobre essa questão do ativismo judicial, né, que é o tema do nosso livro lá do Sereis como Deuses, né?
Até o meu capítulo é sobre o Scalia, né? O Antonin Scalia, que foi o grande juiz da Suprema Corte Americana e o grande lutador contra o ativismo judicial. Você estava falando de todos esses casos absurdos, né? De ativismo judicial, né? A DPF 635, aqui no Rio de Janeiro, transformou o Supremo no secretário de Segurança do Rio. Né? A política de segurança pública deixa de ser determinada pelo governador eleito pela população e passa a ser determinada por um ministro, ou por 11 ministros, ou por 8 ministros vitalícios e não eleitos. São juízes, né? Juízes vitalícios e não eleitos. Eu fiz essa comparação há pouco tempo, numa entrevista aí a uma rádio. Essa decisão que o Supremo tomou de proibir a polícia de realizar operações policiais nas comunidades, no Rio de Janeiro, né, durante a pandemia, como se uma coisa tivesse relação com outra, mas essa decisão de proibir a polícia de submor e enfrentar o crime organizado, essa mesma decisão foi tomada na década de 80 pelo então governador Leonel Brizola. Claro que foi uma decisão equivocada, né? Claro que foi uma decisão desastrosa, cujos efeitos foram fortalecer o crime organizado, da mesma forma que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Né? O crime organizado está ganhando mais dinheiro, está se armando mais. Né? Nós temos, inclusive, notícia, né? Eu tenho contato com pessoas, muito contato frequente, com autoridades da área de segurança pública. E nós já temos detectado aqui no Rio a presença de líderes do tráfico, até agora, do estado do Amazonas, do estado do Pará e do estado da Bahia, que estão fugindo de operações policiais nos estados dele, vindo se refugiar no Rio de Janeiro, porque as favelas, as comunidades do Rio de Janeiro se tornaram um safe haven, um porto seguro para o crime organizado. Quem ainda não descobriu isso foi o tal do Lázaro. Né? Assim que ele descobrir, ele vem aqui para o Rio de Janeiro também. Então, esse tipo de decisão foi tomada no Rio de Janeiro, nos anos 80, por um governador, o Leonel Brizola. Repito, foi uma decisão... Os Lázaros do Brasil estão indo para o Rio de Janeiro. Exatamente. Os outros Lázaros. Né? Graças ao Supremo. Agora, quando essa decisão foi tomada pelo governador Leonel Brizola, e isso tem que se fazer justiça aí, né? Então, eu preciso dizer, a favor dele, eu tenho que dizer o seguinte: ele era o governador eleito pela população, legitimamente escolhido através do voto popular. Qual é a importância disso? A importância disso é o seguinte: quando chegou a eleição seguinte para governador, a população, na sua maioria insatisfeita com essa decisão do governador Brizola, elegeu o candidato da oposição. Ele não conseguiu fazer o sucessor, não tinha reeleição na época, ele lançou um candidato, e esse candidato foi derrotado nas urnas. Por quê? Porque a população não concordava com as políticas que ele implantou. Agora, se essa decisão, se essa política de segurança pública desastrosa e equivocada de proibir a polícia de combater o crime, deve ser um caso único no mundo, se ela vem de juízes vitalícios e não eleitos, o que a população pode fazer? Votar na oposição ao Fachin? Não existe votar na oposição ao Fachin, porque o Fachin não concorre a cargo eletivo. O Fachin e seus colegas, eles são vitalícios, eles não são eleitos. E o Scalia, comentando o ativismo judicial, dizia isso: eu não quero morar num país governado por 9 juízes, aqui são 11, lá são 9, 9 juízes vitalícios e não eleitos, porque o nome disso não é democracia. Democracia é você ser governado por quem o povo escolheu. Então ele dizia: eu não quero ser governado por 9 juízes vitalícios e não eleitos. E olha que ele era um dos 9, né? Isso que é mais interessante. Ele era um dos 9, dizia: eu não quero isso. Eu sou a favor da democracia representativa. Eu sou a favor de que as questões sejam decididas pelo voto popular. Eu sou a favor do aborto. Eu sou contra. Vamos debater e agora a população vai votar. Ou a população vota diretamente, através do plebiscito, do referendo, ou ela vota em representantes que no Congresso Nacional vão deliberar. Eu votei no fulano porque eu sou a favor do aborto e ele também é. Então, lá no Congresso, ele vai votar pela liberação do aborto. Eu não, eu sou contra o aborto, por isso eu votei num candidato que é contrário ao aborto e que vai votar contra a liberação do aborto quando a questão for discutida no parlamento.
Isso é democracia, diz o Scalia. Primeiro as pessoas discutem, as pessoas argumentam, as pessoas contra-argumentam e, no final, as pessoas votam. Né? Ele diz exatamente assim. No final, as pessoas votam. Né? É isso. Toda vez que uma questão é decidida, uma questão de política pública, né, é decidida no âmbito do judiciário, você está, de novo vou usar a expressão do Scalia, subtraindo essa questão do debate democrático. Não tem debate democrático, na medida em que eu não posso eleger integrantes do Supremo. Eles não são eleitos, eles são vitalícios. E você veja que essa questão tomou uma dimensão tão absurda que hoje o foro do debate não democrático são as tais audiências públicas realizadas no Supremo. Não, o Supremo ouve um, o Supremo ouve outro. Esse não é o papel do Supremo. Esse é o papel do Congresso. Porque o Supremo pode ouvir quem ele quiser, mas quando ele tomar uma decisão, a população não tem como repudiar essa política pública decidida pelo Supremo, como ela repudiou no Rio de Janeiro a política de insegurança pública do senhor Leonel Brizola, votando na oposição. Então, esse tipo de interferência do Supremo retira a questão do mercado democrático de ideias na medida em que as decisões do Supremo não estão submetidas ao controle popular. Tudo que os deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidente da República decidirem, na eleição seguinte está submetido ao controle da população, que vai dizer, não gostamos, vamos votar na oposição. Gostamos, vamos votar na situação. Nada disso acontece quando a decisão provém de um órgão composto por integrantes vitalícios e, repito, não eleitos. Então, o ativismo judicial, a principal vítima do ativismo judicial, na verdade, não é nem determinada corrente de pensamento político, né? Embora a gente veja que o ativismo judicial, em regra, adota a pauta da esquerda. Mas não é nem essa a questão. A principal questão é que a vítima do ativismo judicial é a democracia representativa. Você subtrai questões importantes de legislação, de política pública, do debate público e da decisão democrática do povo. Por quê? Porque legislar e traçar políticas públicas são funções do legislativo e do executivo. E esses poderes são exercidos por agentes públicos eleitos pelo povo. O judiciário não. O judiciário tem que se limitar a aplicar a lei criada pelo poder legislativo e não interferir nas políticas públicas. Olha que absurdo que aconteceu. Ontem eu tive notícia, e como esse ativismo se irradia do Supremo para a primeira instância. O diretor da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, ele mandou fazer um levantamento na biblioteca da Fundação Palmares e descobriu que havia lá uma quantidade imensa, praticamente era só o que havia, de livros de orientação marxista, além de livros com material, parece que pornográfico, e olha, isso aqui não, é incompatível com a finalidade da Fundação, etc. A Fundação Palmares é um órgão do Poder Executivo Federal. O Sérgio Camargo foi nomeado pelo presidente da República. E ele decidiu que não vai mudar o acervo da biblioteca. Pois um sujeito foi a um juiz federal e conseguiu uma liminar para proibir o presidente da Fundação Palmares de fazer essa alteração no acervo. Tem que manter lá todos os livros marxistas. É um negócio tão escancarado que o juiz precisou dizer na decisão liminar. Não, eu sei que existe separação entre os poderes, Aí começou uma conversa fiada e tal. O bottom line ele está dizendo o seguinte, eu sei que existe separação de poderes, mas eu vou atropelar. E eu, um juiz, vou decidir que livros devem ou não compor o acervo da biblioteca de uma fundação ligada ao governo federal. Quer dizer, durante os anos de governo do PT, os dirigentes dessa Fundação Palmares puseram lá os livros na biblioteca que eles entenderam que deveriam colocar.
Colocaram lá um monte de livro de orientação marxista, esquerdista e tal, né? Livros, parece que sobre sexo, enfim. Né? E ninguém interferiu. Agora vem um governo, né, de direita, né, nomeia um presidente para a Fundação Palmares, né, um negro de direita, que é um pecado imperdoável, né, para a esquerda. Né, negro tem que ser, né, cativo ali da ideologia esquerdista. E este dirigente, colocado lá pela via democrática, foi indicado pelo presidente que a população escolheu. Né, ele diz, não, eu penso diferente, eu sou o presidente aqui e eu vou mudar aqui a composição do nosso acervo, da nossa biblioteca. Aí vem o juiz e diz, não, tá? Você vai ter que manter os livros que os dirigentes petistas escolheram. Tá? Então, é um nível de interferência até em aspectos assim, né? Detalhes, né? Da administração pública. O Supremo está administrando, né? E esse exemplo, né, está administrando, por exemplo, a segurança pública do Rio. E esse péssimo exemplo, né, está se irradiando para decisões teratológicas como a desse juiz, que resolveu administrar quais os livros que vão compor o acervo da biblioteca de uma fundação ligada ao governo federal. Tá? Ou então, repetindo o que disse Scalia, eu não quero ser governado, eu não quero ser administrado, ter a minha vida regida por 11 agentes públicos vitalícios e não eleitos. Quem é governado por agentes vitalícios, né, é quem vive em ditadura, ou em monarquia absoluta. Né? Monarquia absoluta, né, enquanto o rei não morrer, ele é que vai mandar. Né? Aí, quando ele morrer, vem o herdeiro. A propósito, o título do capítulo escrito pelo Marcelo é Scalia, o juiz que sabia que não era rei. Exatamente isso. Que você menciona aquele episódio famoso da queima da bandeira americana, né? A gente já discutiu outra vez aqui. Quer dizer, se eu fosse rei, eu prenderia o cara que queimou a bandeira americana. Mas eu não sou rei, eu sou juiz. Então tem que cumprir o que está na lei. Né? Esse caso é um caso interessante, porque se ele enveredasse pelo caminho, se o Scalia, nesse caso, decidisse manter esse réu preso, né, ele enveredaria por um tipo de ativismo judicial, né, que beneficiaria o pensamento conservador, pelo pensamento dele. Né? Ele diz, no meu pensamento, na minha ideologia, queimou a bandeira americana, tinha que ir em cana. Né? Mas eu reconheço que não é isso que a lei diz. Né? Então, eu tenho que julgar de acordo com a lei, e não de acordo com a minha visão ideológica do mundo. Né? Quem assiste, quem acompanha as decisões, por exemplo, eu vou citá-lo como exemplo, né? Está longe de ser o único, né? Mas talvez seja o mais marcante nesse momento. Quem acompanha as decisões do ministro Fachin, né? Seja da DPF 635 aqui do Rio de Janeiro, seja da questão do armamento, né, do acesso do cidadão comum às armas, verifica claramente, né, que eu também cito esse episódio no meu capítulo sobre o Scalia, o ministro Fachin vota, decide de acordo com a sua visão ideológica de mundo, né, que é uma visão de esquerda. É claro, todo mundo sabe, o ministro Fachin, antes de ser ministro do Supremo, era um militante, um entusiasta, né, de primeira hora do PT, de subir no palanque e fazer campanha pela Dilma. Tem esse vídeo aí na internet de 4 minutos e pouco, né, em que ele dizia, não era nem campanha pela Dilma, ele nem elogiava a Dilma. Né? O que ele dizia, e isso está no vídeo, não podemos deixar que seja interrompido esse projeto de poder. Né? O projeto do PT, não da Dilma. Né? Ele não estava ali por causa da Dilma, verdade seja dita. Né? Não demonstrava nenhum entusiasmo, né, com a Dilma, né? Até porque, convenhamos, é difícil. Né? Mas ele dizia, temos que eleger Dilma Rousseff para dar continuidade a esse projeto político. Né? A que projeto político ele está se referindo? Ao PT. Né? Ele não era um dilmista, ele era um petista. Né? E esta visão ideológica dele está presente nos votos, porque se você for procurar a fundamentação jurídica,
Né? Se você perguntar, ministro, por gentileza, qual é a lei que diz que durante uma crise sanitária a polícia está proibida de reprimir o crime organizado? Só poderia me apontar esse dispositivo legal? Ele não vai poder. Né? Qual é a lei que diz que o presidente da República não pode baixar a alíquota de importação de armas curtas de 20% para 0%? A Constituição diz exatamente o contrário, né? Que essa é uma prerrogativa do presidente da República. O senhor disse que ele não pode, o senhor mandou voltar a alíquota para 20%, aí o senhor começa a entrar em considerações, quem tem que cuidar da segurança do povo é a polícia, só quem tem que ter arma é o Estado, que é um discurso típico da esquerda. Não tem problema nenhum. Né? O sujeito pode ter a visão ideológica que ele quiser sobre arma, sobre aborto, tá? Sobre segurança pública, pode achar que o bandido é vítima da sociedade, não tem problema nenhum. Tá? Democracia é isso, cada um com a sua visão. Mas como ministro, tá? Ele está vinculado à lei. Tá? Como cidadão, ele pode dizer o que quiser, inclusive sobre o projeto político, o que ele acha melhor para o país e tal. Mas como ministro do STJ, tá? Ele não profere uma opinião política, ele profere uma decisão que vincula a todos nós. Então, ele não pode decidir com base na sua visão ideológica. Ele tem que decidir com base na lei. Tem lei que autoriza essa decisão dele, proibindo a polícia de ingressar no morro? Não, não tem lei. Né? Então, ele está decidindo de acordo com a ideologia dele. Né? Isso é uma questão de política pública. Né? Você pode defender uma política pública de largar a população do morro à sua própria sorte, né? Sob o pretexto de que, não, com isso eu estou evitando violação de direitos humanos. Não, você não está evitando, né? Você está provavelmente agravando isso, porque essa população não está sujeita à polícia, agora ela está sujeita aos chefes do tráfico, aos chefes da milícia, né? E o sujeito que reclamar disso, né? O traficante diz, né? Eu quero a filha daquele sujeito, adolescente, porque eu achei ela bonita e tal. Se o pai da menina reclamar, ele vai ser executado, né? Quem trabalha no Rio de Janeiro com justiça criminal há mais de 30 anos, como é o meu caso, sabe qual é a realidade. Né? Por muito menos o tráfico mata morador. Né? Então, mas o ministro acha que esse é o melhor caminho. Né? Eu acho que é o contrário, que o melhor caminho é intensificar as operações policiais e reprimir o crime organizado e tentar libertar essas comunidades desse jugo. Mas o que eu acho e o que o ministro acha como cidadão, não importa. Né? Não importa, como diz o Thomas Sowell, qual é a melhor medida. Porque sobre isso nunca vai haver consenso. Né? O que importa é quem decide qual a melhor medida. Né? Quem decide é quem o povo eleger. Quem decide qual a melhor política de segurança pública no Estado é o governo do Estado, eleito pela população. Quem decide qual é a melhor alíquota de importação de armas curtas é o presidente da República, porque é isso que a lei diz, o presidente da República que o povo elegeu. Né? Então, essa é a questão. Né? Nós vamos ser governados, nossa vida vai ser dirigida pelos políticos que nós elegemos, pelos representantes, que erram, evidentemente, né? Tem uns que são ótimos, outros são péssimos, mas são eleitos por nós e tem data certa, né? Tem data de validade, tem prazo de validade. Chegou ali, leva uma porcaria, vamos votar no outro. Né? Ou nós vamos ser governados por 11 juízes vitalícios e não eleitos. Né? Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista. Espero que você volte logo ao Brasil Sem Medo. Talvez com um tema mais ameno, né? Vamos esperar. É que o Brasil não nos deixa morrer de tédio, né? Se vocês quiserem me chamar para falar de ópera, eu topo. É muito mais agradável. Olha só. Muito bom. Marcelo, muito obrigado, viu? Eu conversei hoje, então, com Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça, professor da UERJ, professor de Direito da UERJ e coautor dos livros O Inquérito do Fim do Mundo e Sereis como Deuses. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço. Obrigado, Briguê. Um abraço. Tudo de bom.